apresentação que a gente vai fazer é com a Tactical Tech, que a Tactical Tech também é uma ONG e ela coloca, ela visa trazer desinformação, né? E como isso impacta na sociedade atual. E essa edição que a gente pegou muito material é uma edição da Tactical Tech que chama The Glasgow Information, que é uma parceria, né, com a Casa Hacker. A gente vai falar sobre fake news. E eu sou a Luísa, eu sou advogada, trabalho com proteção de dados, a Carol também é advogada. E, enfim, espero que vocês gostem. A gente vai fazer um pouquinho de interação também, e a Carol que vai começar falando com vocês. Oi, gente, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada por estarem aqui, né, assistindo a gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí ao longo da apresentação, fiquem à vontade para mandar pelo chat, que a gente vai tentar responder aqui e ler tudo. A ideia é que realmente a gente interaja, né, e seja uma troca mesmo. E vamos começar. Bom, eu queria começar essa oficina, primeiramente, estabelecendo aí informando para vocês que existem alguns conceitos, né, envolvendo os termos de fake news. Então, tem gente que chama de fake news, tem gente que chama de desinformação, tem também infodemia no meio de tudo isso, e a gente vai entender mais ou menos o que significa cada coisa. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês sabem o que é oxímoro. Se alguém tiver memória boa da época da escola, talvez lembre ou não, né? Alguém sabe o que é oxímoro? Fique à vontade para digitar no chat. Bom, pelo visto não, né? Bom, confesso que eu também não lembrava, mas se trata de uma figura de linguagem, gente, que nós utilizamos duas palavras que são opostas. E se vocês forem parar para pensar, as palavras notícias falsas, elas são contraditórias, não é mesmo? Porque se a gente está lendo uma notícia, a gente parte do pressuposto de que ela seja verdadeira. Então, as notícias falsas, elas sempre existiram, sempre irão existir enquanto a gente ainda estiver aqui, mas a grande questão é que nesse momento que a gente está vivendo, elas têm um impacto muito maior e elas se disseminam de forma muito mais rápida. E aí teve toda uma discussão a respeito do termo, né, do uso das palavras fake news, porque o que acontece? Nem sempre uma fake news vai ser 100% falsa, porque ela pode ter um pedaço de uma informação que é verdadeira, né, um vídeo ou uma imagem que são reais, mas que foram tirados de contexto ou alterados. E aí, ela é muito mais do que um rótulo para informações falsas, tá? Ela é um termo mesmo usado para debilitar e depreciar o jornalismo. Então, tem pessoas que, inclusive, se sentem inseguras de confiar em um jornalismo sério. E isso acaba tirando toda, né, a confiança mesmo que a gente tem nos jornais, que realmente levam a sério o trabalho que eles fazem. E por isso que hoje em dia a gente usa mais assim, o termo desinformação, às vezes informação incorreta, são preferíveis, mas não é obrigatório usar esses termos, tá? Se você falar fake news, todo mundo vai entender normalmente. Então, e aí também, assim, pelo momento que a gente está vivendo agora, a gente tem um excesso de informações muito grandes relacionadas ao Covid-19, né? Eu acho que vocês já estão carecas de saber de Covid, ninguém aguenta mais. E aí o que acontece? Isso que a gente está vivendo é uma infodemia, que é um excesso de informações relacionadas a um assunto específico. E aí isso também gera uma insegurança quanto à veracidade das informações. A gente não sabe se aquilo que a gente está lendo é verdade ou não. Então, isso que a gente chama de infodemia pode ser relacionado a qualquer assunto, tá? Não necessariamente ao Covid, mas nesse momento que a gente está vivendo, né? E vendo todos os dias, são informações excessivas a respeito do Covid. Então, em resumo aí para vocês, fake news ou notícias falsas são informações falsas ou imprecisas, mas que não necessariamente têm intenção de prejudicar ou de enganar. Elas são feitas sem checagem, carece de normas editoriais e danifica a credibilidade do jornalismo, da informação que era para ser verdadeira, né? Já a desinformação, ela é aquela realmente produzida com o intuito de manipular
de enganar a pessoa. E ela pode ser qualquer coisa, tá? Desde um meme até um vídeo que foi manipulado. E, assim, a tendência é ela se disseminar para pessoas que são mais fáceis de acreditar nela, né? Então, pensa naquele seu tio, sua tia do grupo de família, que sempre acredita em tudo que mandam nesse grupo. Tenho certeza que você está com essa pessoa na sua cabeça. Com certeza, essa pessoa vai ser manipulada muito mais fácil por uma desinformação. E não só manipulada, né? Ela pode contribuir com a disseminação da desinformação. E aí, a infodemia é esse excesso de informações que eu falei para você, que causam uma insegurança na gente. A gente não sabe em o que confiar. Bom, gente, agora a gente vai ver como que elas são disseminadas. Acho que vocês também já estão cansados de saber que rede social é o principal fator, né, de disseminação, principalmente Facebook, Instagram, WhatsApp, isso é fato. Mas também podem surgir alguns portais de notícias falsos, grupos em aplicativos de mensagem, como o Telegram, e dentre outros que a gente nem imagina. E o que acontece? Depois a Luísa vai explicar para vocês um pouquinho a respeito da psicologia que está por trás do porquê que as pessoas acreditam em fake news. Mas eu já adianto para vocês que, assim, quando a gente vê notícias, né, o tempo todo sobre o mesmo assunto, a gente já está cansado de ver tanta notícia e de receber tantas informações diárias. E aí, se a gente vê uma notícia sobre o mesmo assunto, o nosso cérebro, ele usa isso como um atalho para confiar naquela informação, de que aquela informação é verdadeira. Então, a gente acaba não checando. E aí, se afinal, né, fulano, ciclano compartilhou, por que que eu vou perder meu tempo para checar, para ler? Se eu for fazer tudo isso ao longo do meu dia, isso cansa a gente, né, mentalmente. Então, fica aí a reflexão para vocês, que também tem essa questão que é muito importante. Bom, aí nós temos uma jornalista chamada Claire Wardle, que ela foi uma das fundadoras do site First Draft, que é um site que combate a desinformação, muito legal, depois vocês podem dar uma olhada lá no site dela. E ela se inspirou em outro jornalista chamado Elliot Higgins, e eles listaram alguns P's que ajudam a gente a tentar identificar a motivação por trás das pessoas que compartilham esse tipo de conteúdo. E aí, dentre desses P's, né, a gente pode listar os que estão aqui. Precariedade investigativa, então, às vezes a desinformação ela não tem aquela intenção de causar mal, mas por conta de ter feito sem checagem alguma, né, ela acaba se disseminando. Pode surgir por conta de paródias, sátira, né, como os memes, que são feitos para ter um teor engraçado e descontraído. Elas podem ser feitas com a intenção de provocar, então, algum tipo de emoção em você, seja paixão, raiva, alegria, provocar algum tipo de emoção, seja por partidarismo, poder, influência política de forma geral, para obtenção de lucro, propaganda, etc. E, assim, gente, tem pessoas que são realmente pagas, né, para disseminar esse conteúdo. São pagas e elas não têm o objetivo de fazer você mudar de opinião. Pessoas que têm uma opinião muito forte sobre algo, dificilmente vão mudar de opinião. Mas as pessoas que disseminam esse tipo de desinformação, elas querem deixar aquela pulguinha atrás da orelha de quem está em cima do muro. Então, elas querem despertar a dúvida. Esse é o grande objetivo por trás de tudo isso, tá? E se você já está acostumado, por exemplo, assim, a desinformação ela é estruturada, né, para aparentar ser real, para aparentar ser confiável. Mas você pode identificar mais facilmente se, por exemplo, o logotipo do site ou o endereço são suspeitos. Isso é mais fácil de identificar se o site é famoso ou se você já está acostumado a visitar esse site. Mas mais para o final da apresentação a gente vai dar algumas dicas para vocês ficarem livres da desinformação mesmo. E aí, devido à variedade de assuntos que a gente encontra todos os dias, né, todo momento, aquela mesma jornalista, a Claire Wardle, ela chegou e categorizou os tipos de fake news em 7 tipos, que a gente vai ver agora. Então fica mais fácil da gente identificar quando a gente sabe com quem que a gente está lidando, né? Sendo que o primeiro deles é a sátira ou paródia. Acredito que esse seja um pouquinho mais simples de identificar,
Eles não têm a intenção necessariamente de causar um mal, né? Mas ele pode enganar o leitor. Os memes são são os grandes representantes dessa categoria, porque eles são altamente compartilháveis, têm aquele teor descontraído, engraçado, mas podem ser vetores de desinformação. A gente tem também o falsa conexão, quando a chamada da notícia, a manchete, ela não condiz com o conteúdo. Então, você vai abrir a notícia, não tem nada a ver com a manchete. Tem também o conteúdo enganoso, em que há o uso mentiroso de uma informação para difamar o conteúdo ou outra pessoa. Então, tem uma informação que é verdadeira e eles distorcem, pegam fatos e dados e distorcem dessa informação que é verdadeira, tá? Aí a gente tem também o falso contexto, em que o conteúdo é verdadeiro, mas ele é compartilhado com um contexto falso. Então é aquela notícia antiga que eles pegam e transformam como se fosse atual, como se fosse recente. Geralmente a data também vai estar errada. Conteúdo impostor, em que se usa o nome de uma pessoa ou marca, mas com afirmações irreais. Nesse caso, há o uso de fontes genuínas. Por exemplo, a gente tem um jornal, Folha de São Paulo, bem famoso, né? E aí tem uma página que é uma paródia desse jornal, que se chama Folha de São Paulo. Então, eles pegaram o nome, né, a marca Folha de São Paulo, e transformaram em uma página para postar coisas relacionadas com ironia e tudo mais. Esse tipo de fake news se confunde um pouco com aquele de paródia ou sátira. Tem também o conteúdo manipulado, em que o conteúdo verdadeiro é manipulado para enganar o público, e o conteúdo fabricado, em que a informação ela é 100% produzida, ela é 100% falsa e vai gerar algum mal ou espalhar boatos, ela é feita com a intenção de enganar realmente. Um exemplo disso são todas as fake news que circulam falando que existe cura para o Covid-19, sendo que não tem nenhuma comprovação científica para isso. Bom, gente, agora eu vou passar a palavra para a Luísa, que vai explicar para vocês um pouquinho dos efeitos dessas fake news no mundo. Gente, todo mundo, né, tá percebendo o que que acontece quando a gente está vivendo um mundo cheio de fake news, cheio de desinformação, infodemia, que nem a Carol falou. Só que eu trouxe para vocês alguns exemplos. Eu gosto de falar de um caso que eu acho bem interessante lá nos Estados Unidos. Vocês devem saber da invasão do Capitólio, que aconteceu esses tempos atrás. E queria falar também um pouquinho no Brasil, né? Como que isso se reflete e fazer um paralelo aí com vocês. Então tá, né? Que nem a Carol falou, a gente consegue compartilhar as coisas mais facilmente quando atinge, né, nossa moral, assim, de uma forma, atinge nossa paixão, nossa moral, os medos, os valores mais profundos, tudo que tem um apelo emocional muito forte, né, a gente costuma compartilhar. Então, fake news, elas costumam estar assim, compartilhe para salvar vidas, não podemos deixar essa pessoa subir no poder, tudo que tem esse caráter mais emocional apelativo, a gente tem que tomar um cuidado, né? Ao olhar isso. Bom, essa teoria conspiratória que eu gosto de falar é do QAnon, né? Vocês devem ter falado tanto da Pizzagate quanto da invasão do Capitólio. E eu acho que isso tudo está meio que relacionado de uma forma que essa teoria ela surgiu tanto nas redes sociais mais desconhecidas, né, dos Estados Unidos, que tinham assim muitos jogadores online, tinha muito discurso de caráter discriminatório, em que eles falavam assim sobre a liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão continha um conteúdo muito violento, né, nos fóruns. E isso foi até o Facebook, até o Instagram, o Twitter, as redes que estão aí na surface da internet, e causou, né, reflexos no dia a dia, né, no mundo que eu chamo de analógico, mas na verdade está tudo misturado. Nosso mundo digital confunde com o analógico hoje em dia. Então, para começar a falar desse exemplo, eu queria começar a falar antes dele acontecer mesmo, né? Como que foram surgindo essas ideias conspiratórias lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem o vazamento de uns e-mails, né, que era o John Podesta, que é o vice-presidente da campanha da Hillary Clinton. Então, o cenário a eleição do Trump com a Hillary Clinton, e vazou esses e-mails. Nesses e-mails, né, ele estava trocando com um cara que era o dono da pizzaria Comet Ping Pong. Era um dono de uma pizzaria e ele queria, sei lá, arrecadar dinheiro, fazer eventos lá nessa pizzaria. E nesses e-mails,
que rolava também com a Hillary Clinton, com outras pessoas, ele falava muito da palavra pizza. E a gente percebe que essa palavra pizza está mal colocada ali nos e-mails. Ela devia significar alguma coisa, talvez um suborno, dinheiro, que não pizza por si mesmo. Mas tá, vazaram esses e-mails e aí começaram a surgir umas teorias na internet, principalmente nessas redes sociais que eu falei que estavam mais, né, com esse caráter discriminatório e tal, que a pizza ela deveria significar que existiam, a pizza era crianças, né? A palavra pizza corresponde a crianças e na verdade rolava ali um tráfico sexual de crianças nessa pizzaria. Foi aí que surgiu essa ideia do Pizzagate, né? Assim, falando de forma bem resumida. E essa teoria foi se alastrando nas redes sociais. Tão se alastrando que lá em 2016, no final de 2016, um cara que chamava Edson Welch, ele quis comprovar por si mesmo e com um rifle armado ele foi nessa pizzaria e percebeu que na verdade né, só tinham pessoas lá, não tinha nenhum tráfico sexual rolando, de crianças rolando né, dentro da pizzaria, nem nada demais assim. Bom, agora que eu vou falar do Kill mesmo, do surgimento desse codinome Kill e das drops, né, que ele soltava na internet. Então, surgiu lá no 4chan, no 8chan e no iCan, que eram essas redes sociais de jogadores online, que tinham até discursos antissemitas, discriminatórios, que realmente acontecia, né? Então, voltou essa ideia do Pizzagate, nunca acabou, mesmo com o Edson Welch indo lá, com o hippie, mostrando que realmente não tinha nada. E o cerne dessa teoria, né, era que era baseado no Pizzagate. Esse QAnon, ele soltava algumas mensagens meio vagas, assim, na internet, falando como se muito abertas às interpretações. Então, várias pessoas iam interpretando na internet os seguidores, ele começou a ter seguidores que iam interpretando as mensagens dele e espalhando pela internet. Tanto que, né, esses seguidores, eles começaram a interpretar tendo canais no YouTube, no Facebook, no Twitter. Então, eles faziam posts, faziam memes do que esse QAnon falava, como se ele fosse, assim, um oráculo, né, principalmente voltado a teorias da conspiração, sei lá, voltado também à fraude eleitoral, ao Pizzagate. E no final de 2017, ela já recebia a atenção da mídia comum, né, mais voltada para a extrema-direita. Aqui no Brasil, a gente tem uns canais de extrema-direita também, se você for pensar, né, mas lá nos Estados Unidos foi assim que foi se fortalecendo. Tanto que o Trump, ele começou a retweetar alguns tweets dos seguidores desse QAnon, né? Você vê aí pelas imagens que várias pessoas usavam, né, esse eu confio no Q, onde vai um vai todos, usava aquele bonezinho vermelho. Bom, aqui vocês podem ver por um gráfico quanto que as menções dessa teoria conspiratória foi aumentando aí no Twitter e no Facebook desde novembro de 2017 até setembro de 2020. Lá para 2020 as menções estavam muito altas e chegou tão alta que a gente tem que imaginar que lá em 2020 a gente estava no cenário de eleições, né, nos Estados Unidos, e o Trump começou a fortalecer a ideia de que ocorriam fraudes eleitorais, ou poderiam ocorrer fraudes eleitorais nos Estados Unidos, né, e por isso tem tudo a ver com que eram também uma das ideias que ele soltava naquelas mensagens, né, meio enigmáticas, que eram bem abertas a interpretações e facilmente alastráveis por isso, né? Tanto que na posse do Joe Biden, né? Joe Biden ganhou, acredito que quem está acompanhando aí percebeu que aconteceu uma mudança lá nos Estados Unidos na política e teve a invasão do Capitólio, o que foi até uma surpresa. Na época eu me senti um pouco surpresa. Eu falei, nossa, como que está acontecendo essa invasão agora? Mas para o pessoal de extrema-direita, esse discurso estava muito forte na época, né? Que era, na verdade, uma fraude eleitoral. Esse cara aí que eu mostrei na foto, que eu coloquei na foto, ele pode ser bem famoso, talvez, por vocês vão lembrar da invasão do Capitólio como ele sendo um ícone, né? Ele se autodenomina como chamando QAnon, né? Para você ver como que, com o Trump fortalecendo essas ideias conspiratórias e como que estava se alastrando na internet,
essas consequências foram se configurando no que a gente vê de mundo real, né? Nessa invasão também um policial morreu e 4 invasores morreram também, né? Ou seja, você vê que a violência, ela não está só nos fóruns, né, da internet, ela pode chegar no mundo real com essas teorias conspiratórias. E por que que tem essas teorias, né? Por que que elas proliferam, na verdade? É porque em tempos de crise, as pessoas elas tentam procurar explicações, né, para respostas fáceis. Quando elas estão se sentindo inseguras, impotentes, a gente está no meio de uma pandemia do Covid-19, né, principalmente no Brasil, que não saiu ainda. Então é muito mais fácil a gente culpar assim, um embuste que a gente não consiga explicar. A fraude eleitoral é um embuste dessa forma. Por exemplo, você não consegue apontar culpados. Então fica muito mais fácil culpar ou criar teorias conspiratórias, né? Quando a massa de acusados ela é informe, assim, ela não é facilmente apontada. Aqui no Brasil, né, como vocês podem perceber do paralelo que a gente tem nos Estados Unidos, que vai, né, acusando a nossa moral, os nossos valores profundos, teve uma fake news que se alastrou muito facilmente, que foi a mamadeira que tinha ali um caráter sexual nas creches, né, que era distribuída na creche pelo governo do PT, eles falaram na época, lá em 2018. E a gente percebeu, né, depois pelo Ministério da Educação, tanto pelas declarações oficiais, que não existiu nada disso, era uma fake news, né, que acusava mesmo a moral das pessoas. Aqui, nessa outra imagem, a gente tem uma notícia, uma falsa notícia que foi compartilhada por um deputado muito famoso aí que vocês podem conhecer, que falava que esse arquiteto ele se curou com a hidroxicloroquina, né? Mas na verdade ele só teve um efizema pulmonar em 2019 e a imagem dele foi divulgada como se ele tivesse se curado de Covid por um medicamento que não tem essa comprovação, né, aprovada. Aqui a gente tem falando sobre o coronavírus ainda, né? Como que tem as notícias que são espalhadas sobre antivacina, ou então falam sobre o coronavírus, e eu queria falar um pouco como que isso afeta no nosso dia a dia, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele não conseguiu bater a meta de vacinar 95% da população do calendário anual, né? Acho que em 2019. E é a primeira vez que acontece isso em 25 anos, com doenças que já estavam erradicadas aqui no Brasil, né? E tudo isso acontecendo em tempos de pandemia, né? Em tempos de Covid-19, onde a gente tem quase 500 mil de mortos aí, isso contabilizados, né? Bom, e depois de tudo isso, né? Depois desse estudo aí rapidinho de casos, eu queria falar um pouco com vocês o porquê que isso acontece, né? Eu fiz uma pesquisa aí sobre a psicologia social e sobre fake news e queria entender, né? Por que as pessoas chegam a acreditar tanto nisso, né? Qual que é a explicação e como que isso se alastrou tão forte hoje em dia? Bom, vocês sabem, né? Pelo Dilema das Redes, talvez alguém viu na Netflix, se ninguém viu, né? Assista que a gente está vivendo num mundo de espelhos, né? Num quarto de espelhos, ou então numa câmara de ecos, quando a gente olha nosso computador, quando a gente olha nossa tela do celular, pelo Instagram, pelo Facebook, a gente só vê o que a gente gosta. Minha mãe, ela tá vendo outras coisas ali na tela dela, o meu tio tá vendo outras coisas, e uma pessoa que pensa muito diferente de mim tá vendo notícias, né, ou desinformações muito diferentes. Eu posso estar vendo um tipo de desinformação, ele pode estar vendo outro. Ou seja, a partir de tudo isso, a gente vai criando, né? A gente já tem crenças, mas a gente vai fortalecendo elas. Então, a gente tem que partir do pressuposto que a gente tem crenças pré-estabelecidas, né? A Carol acredita em uma coisa, eu acredito em outra, e toda vez que eu vejo uma notícia, né, que eu já tenho ali um pezinho para acreditar, eu tenho lá o meu viés de confirmação. É muito mais fácil eu acreditar nela, né, do que em uma outra que talvez seja verdadeira, mas não está ali nas minhas crenças. Então, quando eu chego, por exemplo, para o meu pai e ele já tem essas crenças, já tem viés de confirmação, ele fala que ele viu uma informação para mim, eu falo, pai, isso é mentira, né? Esse candidato aí, ele não estava com uma blusa falando Jesus é travesti. Aí ele fala assim, não, não pode ser isso.
ele tem uma dissonância cognitiva, né? Isso que a psicologia social fala, é como se desse pane no sistema dele, e aí ele para de acreditar e fala assim, ah, é mentira isso, ele vai negar. Ou ele pode até acreditar, mas ele vai banalizar a contradição dele. Ele vai falar assim, ah, mas esse candidato não estava com essa blusa, mas todo mundo do partido dele pensa dessa forma. É como se não fizesse, tanto faz, tanto fez, né? Não é tão ruim assim, essa fake news que eu compartilhei. Ou então, se for, sei lá, um interlocutor mais sofisticado ainda, né, for uma pessoa que gosta de argumentar e tem argumentos, ele vai estar no raciocínio motivado, ele vai ficar questionando, trazendo outros dados, ou então vai falar de uma forma, tem sempre aquela pessoa que consegue falar muito bem, enfim. E é dessa forma, né, que a psicologia social vê o porquê que a gente acredita em tantas fake news. A partir de tudo isso, você vai falar, meu Deus, eu não tenho mais como combater isso, todo mundo acredita em uma coisa, a gente está perdido. O que a gente pode fazer, né? Primeiro, a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo e falar assim, bom, eu tenho esse viés cognitivo, então eu provavelmente vou acreditar muito mais facilmente numa falsa notícia, se for de uma coisa que eu já acredito, né? Então tem que segurar esse impulso e sempre lembrar que a gente tem aquelas agências de verificação, né, gente? A gente tem a agência Lupa, a gente tem os fatos. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais de outras para vocês. Eu e a Carol vamos mostrar. A gente tem que ou então mostrar fontes para a pessoa, né? Outras fontes que aquilo lá é uma notícia falsa e lembrar que tem outras pessoas ali ao redor que podem escutar também, né? Não posso ficar só focado no meu interlocutor. Eu posso lembrar que tem uma outra pessoa ali que está vendo que eu estou rebatendo ele e, às vezes, conquistar ali outras pessoas, mostrar que é uma notícia falsa e tudo mais. Bom, depois de tudo isso que eu e a Carol falou, eu sei que é muita informação, mas né, espero que vocês estejam aproveitando. A gente queria ver se vocês acham que é, já descobriram um pouquinho o que que é o que é um fato e o que que é uma fake, né? O que que é uma notícia falsa e o que que não é. A Carol vai começar falando com vocês e fiquem à vontade aí para falar no chat, já que a gente tirou o sábado para fazer isso mesmo. Bom, gente, essa primeira imagem aqui, quero saber de vocês se vocês acham que ela é enganosa ou não. Ela é uma imagem referente ao prédio da fundação do Bill Gates e da Melinda Gates, com o seguinte escrito: Centro para a Redução da População Humana Global. E aí, vocês acham que é enganosa ou não? Sim, total. Gente, talvez seja um pouco óbvio, né? Mas assim, se eu visse a imagem tá bonitinha, né? Tá assim, tá até ok. Mas ela é enganosa, com certeza. É uma teoria conspiratória que surgiu aí depois que o Bill Gates, a fundação do Bill Gates, começou a pesquisar para a vacina do coronavírus em 2020. E aí começou a surgir essa teoria de que ele estaria tentando reduzir a população humana global. Pois é, tem de tudo nessa vida. Bom, nessa segunda imagem, eu quero saber de vocês quais dos itens A ou B eles estão dispersando desinformação sobre o coronavírus. Na letra A, a gente tem um meme que sugere que a China ajudou a disseminar o vírus, né? Então está escrito o seguinte: imagine sobreviver ao Covid-19 e depois a China solta um novo tipo de Covid mais avançado. E na letra B, tem um artigo de notícias que sugere que o plasma sanguíneo poderia ajudar a curar o coronavírus. Quais vocês acham que está ajudando a disseminar desinformação? A ou B? Letra A. Letra A. E aí, vamos checar? Com certeza a letra A, né? Os memes, eles acabam sendo um pouquinho mais fáceis de identificar, porque eles têm aquele teor descontraído, como eu falei para vocês, né? E aí se tornam muito mais fáceis de serem compartilhados.
E aí o meme, o meme da esquerda, né, que é a letra A, insinua aí que a China foi responsável por disseminar o coronavírus, o que não foi comprovado, inclusive é extremamente preconceituoso. E já o artigo de notícias, ele é verdadeiro, tá? Vamos para mais uma. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? Quero saber de vocês, qual dessas primeiras páginas do The New York Times vocês acham que é falsa, a letra A ou a letra B? A pessoa falou letra A. Mais alguém? Olhem com bastante cuidado. Mais uma pessoa falou letra A. Bom, vamos para a nossa resposta aí. Sim, a página A é falsa e a página B é verdadeira. Esse é um pouquinho traiçoeiro, porque assim, elas são muito parecidas, né? Mas tem alguns elementos que você consegue pegar. Um desses elementos a gente não conseguiu ver aqui por conta do tamanho, mas no endereço do site da letra A tem acrescido duas letras que são estranhas ao endereço do site real do The New York Times. E também pela própria manchete, né, que está muito destoante das outras. E claro, se você tem um pouquinho mais de conhecimento de história aí e sabe a respeito da guerra do Iraque, você já vai sacar logo de cara que se trata de uma manchete falsa. Bom, gente, eu vou seguir daqui, né? Falar um pouquinho com vocês dessa imagem aí. Se essa imagem vocês acham que ela é enganosa ou não. É um tweet afirmando, né, que um trem de shopping ele foi roubado durante os protestos do Black Lives Matter em Minneapolis. Então, tá falando sobre isso, né? Será que aconteceu ou não nessa época aí de protestos? O que vocês acham? Que é enganosa ou não é? Uma pessoa falou que é enganosa, mais uma também, sim. É enganosa? Responderam Bom, que sim, vamos ver. que é Na fake. verdade, essa imagem, né, ela é real. Só que a forma como ela foi apresentada ela é enganosa. Então, realmente, né, foi no protesto Black Lives Matter, só que foi num protesto pacífico, né, no Missouri. Então, é aquela coisa assim da gente sempre prestar atenção sobre como existem imagens que são verdadeiras, só que elas são colocadas em um contexto, né, ou então apresentadas de uma forma que é enganoso. Então, é bem difícil às vezes você dizer se realmente tudo é mentira ou então é verdade. A gente tem que sempre ter esse olhar mais crítico. Tem essa aqui, que é uma imagem falando se essa imagem no tweet ela é enganosa ou não. Né? É um tweet afirmando que lá na época da pandemia do coronavírus, estava, né, na época, agora, a água está fluindo nos canais aí de Veneza e tem os patinhos e tal, porque, né, saiu o pessoal, então falaram que a água estava limpa. Era um efeito da pandemia, esses patinhos aí. Vocês acham que é enganosa ou não é? Essa é um pouquinho mais complicada, né? E aí, gente? Ninguém quer arriscar? Acho que ninguém quer arriscar. Na época, né, eu acreditei, mas só que as imagens elas realmente são verdadeiras, mas elas estão num contexto enganoso. O que aconteceu? Os patinhos já nadavam lá, esses gansos já nadavam lá nas águas de Veneza, né? Não foi só por causa da pandemia do Covid-19. Gente, na época eu achava que era verdade. Eu vi as fotos assim dos animais e tal nas cidades, eu nem fui questionar.
Então, até eu fiquei surpresa quando eu vi que já acontecia. Então, é um apelo emocional. Vocês veem que não é necessariamente para causar um mal, mas esse tipo de notícia dá aquele calorzinho no coração, falar, ai, que bonitinho os animaizinhos lá. É aquelas razões dos P's que a gente falou, do porquê que as fake news elas são compartilhadas. Tem essa daí que é mais a brasileira, né? Que é um vídeo que mostra jornalistas da CNN falando que a popularidade de Bolsonaro cresceu. E aí, vocês acham que é verdade, né? Isso aí que aconteceu, vocês acham que é mentira? Ninguém quer arriscar? E aí, gente? Podem chutar, não tem problema. O Matheus falou que é mentira. Mais alguém? Hum. O Arthur falou que é real, porém fora de contexto. O Arthur, Exatamente. tá certo. Realmente, realmente, gente, é real, só que tá circulando fora do seu contexto original. Então, foi compartilhado, né? Realmente isso aconteceu, né? Algum tempo atrás, quando a popularidade de Bolsonaro ainda estava crescendo, só que foi compartilhado há pouco tempo, né? Como se fosse verdade. Hoje em dia, as pesquisas mostram que é, a avaliação do governo Bolsonaro, né, tá caindo, né? Acho que nunca foi pior quanto está sendo nesse momento. Bom, depois de tudo isso que a gente falou, depois dos testes que a gente passou, talvez viu que realmente tem alguns aí que são umas pegadinhas, que é o que a gente está vendo o dia todo, né, na internet. Tem aí umas dicas para a gente ficar livre das desinformações, né, com material lá do The Daily Detox Kit. A Carol vai começar falando para vocês. Isso, gente. Inclusive, esse material é muito legal. É um material que vocês podem acessar depois. É um detox de dados que você vai fazendo todos os dias ali, não para ficar livre da tecnologia, né? Porque isso é praticamente impossível, mas sim para ter maior consciência na internet, melhorar a sua relação com a tecnologia. Então, a primeira dica que a gente traz hoje pode ser um pouco óbvia, mas não é menos importante do que as outras. Ela tem o seu peso de importância e é para você reconhecer o seu poder de fazer ondas. Então, assim, você pode achar que você não tem tanta influência online, que ninguém liga para o que você posta, mas sim, você tem, nem que seja uma pessoa só, porque aí essa pessoa conhece outras pessoas que conhecem outras e assim por diante. Então, a gente compartilha as coisas por diversos motivos, né? Por razão, por tédio, por qualquer tipo de emoção, por alegria, tristeza, raiva, enfim. E às vezes a gente compartilha algo porque queremos demonstrar que nos importamos com aquilo, para fazer algum tipo de observação. Mas tenta colocar sempre a sua razão acima da sua emoção. E se você for compartilhar uma notícia que você sabe que é falsa, tenta escrever, sinaliza lá no post que se trata de uma notícia falsa, porque muita gente passa muito rápido ali pelo feed, né? Pelos stories e nem lê aquilo enfim, que foi postado e dissemina desinformação. Então, se questiona qual que é a sua influência online, porque a gente compartilha as coisas pela emoção e aí vira uma bola de neve e depois fica muito difícil de corrigir o seu próprio erro. Então, pense se você quer a sua reputação atrelada a uma desinformação, não é mesmo? Já a nossa segunda dica é para você pensar duas vezes antes de fazer um teste de personalidade. O que isso significa? Você já deve ter se deparado na internet com aqueles testes, né, de personalidade do tipo: qual vilão da Disney você é? Quais são suas férias perfeitas no Caribe? Qual personagem de Game of Thrones ou de alguma série você é? E a princípio esses testes podem sim ser divertidos, mas eles são feitos para coletar os seus dados e ele categorizar a sua personalidade, tá? E depois que ele faz isso, que ele coleta os seus dados e tem todas as informações a respeito de você, ele consegue, por exemplo, te mostrar ali o que você pode gostar para comprar, por exemplo, um par de sapatos, tá? Que seja coisa simples, ou então te influenciar a votar em determinado candidato, por exemplo. Isso foi uma das coisas que complicou a situação da empresa Cambridge Analytica, juntamente com o Facebook, em 2016, nas eleições
presidenciais, né, que elegeu o Donald Trump. E muita gente, e a empresa Cambridge Analytica, com as informações das pessoas que fizeram os testes de personalidade por meio do Facebook, tinha lá informações a respeito dessas pessoas e conseguiram influenciar elas mesmas a votarem em determinado candidato. Tudo isso vocês podem conferir naquele documentário Privacidade Hackeada, que está no Netflix. Mas, enfim, complicou muito a situação da empresa, né? E a nossa terceira dica é reconhecer quando você está sendo atraído, né? Seja para fazer um teste de personalidade, seja para clicar em algum link com uma manchete chamativa, como essas daqui que eu trouxe para vocês. Só exemplos, né? Você não vai acreditar nesses truques de beleza. O número 5 é chocante ou inacreditável. Ela comeu tal coisa todos os dias e emagreceu, sei lá, 10 quilos. Homem versus tubarão. O que acontece a seguir irá surpreendê-lo. Bom, provavelmente você não ficou nem chocado nem surpreso, não é mesmo? Mas a gente chama isso de isca de clique, né? O famoso clickbait no inglês, que é um termo usado para descrever manchetes exageradas ou inventadas que levam as pessoas a clicar nelas. E aí, quando eles têm informação sobre você, né? Assim, junto com seus hábitos online, que nem a gente falou antes, teste de personalidade, suas curtidas, compartilhamentos, comentários, o tempo que você passa olhando para um post também é computado, tá? Você pode achar que não, mas é. Todas essas informações contribuem para que você receba propagandas e manchetes personalizadas que vão despertar algum tipo de emoção em você e fazer você clicar. E os proprietários dos sites, eles ganham dinheiro com esses cliques. Você pode achar que não, mas eles ganham. E aí, nisso, a disseminação de desinformação se torna muito mais rápida, né? Então, gente, hoje em dia não tem só aquelas imagens que a gente viu agora há pouco, algumas, né, realmente dá para a gente enganar, outras não. Outras são as deepfakes, que elas estão crescendo de uma forma mais sofisticada, né? Cada vez mais vão ter aí imagens, sei lá, do presidente de outro país falando alguma coisa, e aquela imagem vai parecer cada vez mais real. Então, a gente vai ter que tomar um cuidado redobrado com as falsificações, tanto baratas quanto com as deepfakes. Aliás, vai ter, né, nossa conversa sobre a deepfake no próximo encontro aí das oficinas. Então, a gente tem que tomar cuidado com as imagens manipuladas. A próxima dica, né, é sair da nossa bolha. Como eu falei, a gente está, né, vivendo numa câmara de ecos, né, num quartinho de espelhos que a gente fala. A gente tem que ou tentar, né, compartilhar, curtir mais coisas que a gente não conhece, ver que seu amigo está olhando, por que meu amigo está vendo essa notícia que eu não vi, por que ele está compartilhando isso, até uma pessoa que você não gosta, né, principalmente, dá uma olhadinha lá, ou então aumentar um pouco sua bolha, né, olhar para conteúdos um pouquinho diferentes, para não ficar sempre preso no mesmo quartinho. E não precisa, né, de você pensar muito se é só no Facebook, né? Você saiba que no Netflix também eles estão computando essa bolha sua, né? Esses dias eu comecei a assistir um anime lá, mas eu nem sabia que tinha anime direito na Netflix. Surgiu vários para mim. Ou seja, minha bolha estava há tanto tempo que eu só via os mesmos conteúdos, os mesmos títulos. E há quanto tempo que eu não estou vendo isso no meu Instagram também, né? Enfim, a gente tem que procurar a verdade na internet. Como eu e a Carol tava falando, né? Pode ser um pouquinho óbvio, mas as notícias que são as mais confiáveis são aquelas que têm um departamento por trás. Às vezes a gente esquece isso, né? Que na velocidade com que as notícias ou informações estão fluindo na internet, existem departamentos inteiros, às vezes, para checar uma notícia, fazer uma notícia publicada num jornal. A gente perdeu essa ideia de que pessoas e departamentos estão lá justamente para isso, né? E não para ser compartilhada uma notícia no WhatsApp, né? Uma fake news no WhatsApp, uma desinformação no WhatsApp. Ou seja, né? Em resumo, a gente sempre tem que procurar aquelas fontes, né, que reconhecem que estão erradas, né, que fazem erratas, ou que não são completamente enraizadas. A gente tem que considerar quais as fontes de notícia que a gente tem, sempre checar os títulos,
né? Muitas vezes o título diz uma coisa e a matéria vai falar outra coisa, ou seja, ou são títulos muito chamativos, ou são títulos ali que estão para te confundir mesmo, né? Num contexto falso, por exemplo. A informação pode ser irônica ou de humor. A gente tem o sensacionalista, né? A gente tem a Palha de São Paulo, que nem a Carol falou, mas esses dias eu lembro que eu estava vendo que alguém estava compartilhando uma notícia falsa de um outro site cômico lá nos Estados Unidos como se fosse verdadeira, e era uma pessoa, né, confiável. A gente viu que o presidente da França esses dias compartilhou uma fake news, né, sobre a Amazônia queimando, e é de muitos anos aquela foto. Enfim, a gente tem que lembrar que existem locais especializados para checar também as notícias falsas, que são os fatos que a gente tem, né, brasileiro, da G1, fato ou fake, o projeto Comprova e a lupa que a gente tem. Enfim, acho que era só isso, Carol, só isso que eu e a Carol queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente consiga, né, aos pouquinhos, saber como que a gente produz e reproduz, como que a gente causa ondas, e é uma gotinha no oceano que pode fazer a diferença. Enfim, qualquer coisa, nosso contato tá aí, né? Esses contatos são mais da Casa Hacker também. E acho que é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Se Se não, tiverem alguma a dúvida, gente fiquem à encerra por vontade aqui. para perguntar. Acho que não, né, gente? Bom, de Olha, qualquer foi forma, tão bom que não teve nem dúvidas. Meninas, foi excelente, assim, nossa, eu fiquei, assim, em vários momentos eu fiquei, nossa, gente, eu quero conversar um pouco mais sobre isso, né, tipo, em alguns assuntos. Eu achei muito legal o momento que vocês falaram, né, o que tá por trás das fake news, de toda a desinformação, né, que existem interesses políticos, existem interesses, vários tipos de interesses, né, e e a maneira como as fake news, né, no geral, elas são criadas, assim, para mexer com o nosso psicológico, né? Às vezes a gente vê uma notícia que tem um cunho mais religioso, né? E o título dela é super sensacionalista e puxa para isso, exatamente para sensibilizar essas pessoas, assim, eu achei super legal, super positivo, né? Acho que com tudo o que eu ouvi, principalmente do que vocês falaram dessa parte do que está por trás de uma notícia, né? Quem que financia ela, né? Eu notei assim que é bem nítido assim que existe um poder econômico, né? Por trás de toda essa máquina, né? Porque se você tem basicamente políticos realmente, se existe, por exemplo, interesse político de disseminar uma fake news específica, significa que tem um poder econômico por trás disso, né? Porque política ela trabalha hoje no Brasil de acordo com o poder econômico, né? A maneira como, infelizmente, nosso país vive. Mas eu achei super legal, assim, ter trazido esse ponto, assim, sabe? Acho que eu vejo muito pouco quando a gente fala de fake news, sabe? Falar o que estava por trás, assim. Parabéns, Luísa, Caroline. Foi um prazer obrigada, ouvir Geraldo. vocês essa tarde, assim, super legal. Não, e assim, é muito extenso. Acho que se a gente fosse se aprofundar em cada um dos temas, né, que nem no direito eleitoral, tem muito mais do que se falar ainda, principalmente no direito eleitoral brasileiro, que as coisas estão um pouco mais recentes e os órgãos públicos estão tomando conhecimento, assim, de que fake news é importante e influencia muito a nossa vida, né? Então, é isso, a gente tentou resumir e espero que vocês tenham aproveitado aí. Obrigado. Acho que não sei se mais alguém tem dúvida também. A galera ficou quietinha. Mas tem nosso contato também, fiquem à vontade de nos procurar se surgir mais alguma dúvida depois. E vai ficar disponível também no YouTube para vocês essa apresentação. Bom, acho que é isso, né, gente? Vamos aproveitar o nosso sábado ou, né, nas ruas aí, quem for sair um pouquinho para fazer alguma coisa
né, com o pessoal, ou então ficar dentro de casa quietinho. Um beijo, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Tchau, Bom tchau, sábado gente. para Até a vocês, próxima. hein? Bom Tchau, tchau, sábado. gente. Obrigado. Foi ótimo. Até.